Ou seja, taxar o produto que vem de fora para proteger o mercado interno. Tá certo? Envolve aqui a ideia também do estatismo, dos investimentos estatais, né? Daí que também o keynesianismo, essa ideia do guarda-chuva que o Fernando Henrique falou aí, no caso, seria o que? A intervenção estatal na economia. São os dois elementos importantes desse contexto. Lá nos países europeus do pós-guerra, nós poderíamos incluir também o estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social, welfare state, ele vai faltar nos países subdesenvolvidos, que foi investimento radical em educação de qualidade, melhorias das condições de trabalho, salários, saúde pública, que você tem resquício desse estado de bem-estar social ainda nos países desenvolvidos europeus, por exemplo. Beleza? Então tá aí, ó, fazendo uma ponte com o elemento histórico que vigorou no planeta, no mundo capitalista, especialmente ali a partir da crise de 29. Tá certo? Mestres. Pessoal, só lembrando, pessoal, faça sempre esse ponto importante em relação ao FHC. Podemos dividir o governo FHC em dois momentos. Primeiro mandato, aí aparece, o Fábio colocou aqui, cadê ela? Passa aí, Fábio, quando você falou sobre a questão do... Pensando no próximo aqui. Pronto. Troca de favores entre executivo e parlamentares, a emenda da reeleição. Nesse momento não existia reeleição no Brasil. Você tinha direito a 4 anos e saía, certo? Desaparecia durante os outros 4 anos aí. Ou seja, pessoal, no caso aqui, o governo, logicamente, quando o Fábio colocou aqui, troca de favores entre executivo e parlamentares. Ou seja, o PSDB não tinha nenhum nome forte para substituir Fernando Henrique Cardoso. E tinha muito medo da chegada de Lula ao poder naquele momento. Então, quer dizer, o que é que nós podemos fazer? Essa questão da troca de reeleição, dá direito à reeleição, tanto é que foi uma coisa troca de caixa, foi rapidinho a votação da reeleição. Votando a reeleição, logicamente, o governo coloca algumas benesses para os parlamentares aí. Acontece a reeleição. O que o governo não contava seriam com as crises internacionais que vieram logo após o segundo mandato. 99, 97, 99, 2001. 3 graves crises internacionais aqui. Começando lá pela questão da Rússia. Ou seja, pessoal, um governo que começou com a popularidade altíssima no seu segundo mandato, com vários problemas que estão colocados no outro slide, o governo começou a perder essa credibilidade. Ou seja, peguei 3 graves crises econômicas. De certa forma, o país estava equilibrado economicamente para as que sucederam, no caso, principalmente o governo Lula pegou. Ou seja, o governo Lula ele teve esse controle referente ao país, por quê? Porque lá atrás foi feito o alicerce do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, nesse sentido aí, a grande falha na questão da reeleição do governo Fernando Henrique Cardoso, que ele poderia ser hoje lembrado como um presidente por excelência, nos seus 4 anos, ficou no ostracismo depois da saída do seu mandato aí, certo? Em função dos governos, da tentativa de, tanto Aécio, quanto Serra, quanto Alckmin, nenhum tentava colocar a figura de FHC, a figura, no caso deles, atrelada ao governo Fernando Henrique Cardoso, que não era positivo. Porque o que ficou para a população, plano real, ok. Mas as 3 crises que vieram para o país e o governo não soube segurar, esse foi o grande complicador no governo Fernando Henrique Cardoso. E olha aquela imagem, Fábio. Galera de geografia, olha só. Pessoal, entendam o lance do neoliberalismo, entendam o lance do Estado mínimo, que é o contrário do Estado varguista, tá? As críticas que se fazem ao modelo neoliberal, só que você tem que lembrar também do lance das privatizações, que fazem parte desse modelo também, Cláudio, Genô, mete bronca aí nas privatizações e na questão do fim dos monopólios de algumas estatais aí no governo FHC. Então, voltando aí para o que a gente estava colocando, turma, o modelo varguista é o modelo keynesiano, né, que vai se contrapor ao modelo neoliberal do Collor e logo depois Fernando Henrique Cardoso. E isso vai fazer esse desmonte estatal com a onda de privatizações. Setor telecomunicações, setor energético, transporte, tudo foi sendo privatizado. Estava colocando na outra turma que o grande símbolo foi a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Era uma gigante do setor de mineração, apresentava naquele momento alguns sinais de desaceleração e isso foi usado como pretexto para a sua venda. O que se coloca muito no meio assim, da discussão das privatizações
é que foi vendida a preço de banana. E uma das grandes polêmicas que surgiram foi que o banco que financiou a compra da Companhia Vale do Rio Doce era o Banco Estatal Brasileiro, que era o BNDES. Então, visualizem um quadro. Nós temos uma gigante do setor de mineração, capital público, criada no governo Vargas. De repente, ela vai ser vendida e a empresa que vai financiar a compra desse gigante brasileiro, do patrimônio da população, é um outro gigante do setor financeiro e capital público também. Então, basicamente, foi um banco público que financiou a venda de uma empresa pública brasileira. E logo depois, pessoal, essa empresa, a Companhia Vale do Rio Doce, se transformou na Vale e se tornou a segunda maior empresa de mineração do mundo, inclusive dominando alguns segmentos de mineração com alguns minérios específicos. E só para a gente ter uma ideia como houve um crescimento. A argumentação positiva das privatizações é de que quando você privatiza, você melhora a qualidade do serviço. Né? Esse é um dos principais argumentos utilizados. É como se o posicionamento central fosse que o Estado não tivesse capacidade de administrar. E que por isso deve ser necessariamente privatizado. Eu quero lembrar do início da Petrobras, pessoal. A Petrobras, quando foi criada, ela foi criada como um monopólio. Qual era o objetivo desse monopólio? Vencer a concorrência de empresas privadas estrangeiras. Quem é que plantava o terror na comunidade internacional no ramo petrolífero? Década de 30, 40, 50. Era a OPEP. Aquele cartel das empresas. As 7 irmãs. Então quem controlava, pessoal, o petróleo internacional eram as 7 irmãs. Depois as 7 irmãs foram desbancadas pela OPEP, no cartel de países. Visualizem, o Brasil, um país que não tinha tradição petrolífera, cria uma empresa, olha o lema, o petróleo é nosso. O petróleo não é de vocês, 7 irmãs. O petróleo é nosso. Dentro de um sistema de monopólio, a Petrobras pôde florescer. Pessoal, a Petrobras cresceu de forma formidável, com a administração pública muito, não vou dizer perfeita, que seria um exagero, mas conseguiu florescer nesse cenário e se tornou uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Então, de cara, eu posso desmistificar essa ideia de que o segmento público não consegue administrar uma empresa. A própria Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a Chesf, a Companhia Siderúrgica Nacional, são vários exemplos de empresas públicas que deram certo e que o FHC acabou privatizando. No nosso estado, a COSERN foi vendida, né, pessoal, e acabou se tornando um grande símbolo de privatização a nível do estado do Rio Grande do Norte. Na época, a privatização foi feita no governo Garibaldi. Vocês podem complementar. Aquela característica, eu acho que até que o que comentou, governos do extrema-direita ou governos neoliberais têm aquele perfil. De certa forma é vantajoso você sucatear o público como quem diga assim, olha aí, está dando prejuízo, não tenho condições de manter, é muito melhor que ela passe para a iniciativa privada. Então tem essa relação também referente a governos que têm essa visão da privatização, certo? Então, quer dizer, privatização na questão de rodovias, que muitos dizem foi favorável, que foi o positivo da questão de telecomunicações, que há controvérsias também nesse sentido aí, mas é uma questão polêmica que a gente deixa em aberto para vocês perceberem o que é que ela tem de bom e o que é que ela tem de ruim, a questão da privatização, certo? A gente vai entrar nesse contexto de governos em si. Só para fechar, Cleber, essa coisa de que a empresa privatizada ela é sinônimo de excelência. Né? Perceba o setor de telecomunicações, tudo. Nós temos um setor de telecomunicações que evoluiu sistematicamente, isso é indiscutível. Desde o momento que era público até o momento que se tornou privado, com uma concorrência considerável, inclusive. Mas a qualidade do nosso serviço de telecomunicações, ele é de excelência? Infelizmente não. E até o preço das tarifas, né? Preços altos, o setor de internet especificamente, com uma velocidade baixa, comparativamente com países desenvolvidos. Portanto, eu acho que a gente pode desmistificar também essa ideia de que necessariamente haverá excelência na oferta dos produtos de empresas que foram privatizadas. Nem 8 nem 80, tá? A gente nem pode puxar para essa análise muito neoliberal, nem também essa visão muito keynesiana. A gente tem que ter discernimento para interpretar o que as questões derem para vocês. Desde que vocês saibam do que a questão está tratando. Então, se há um elogio à privatização, naturalmente você vai puxar
para a perspectiva liberal, neoliberal, Adam Smith, mão invisível, para a parte conceitual que você já tem um domínio, né? Se puxa para essa análise mais da presença do Estado, programas sociais, aí você já olha com um viés mais keynesiano, né? De presença do Estado, enfim, por aí. A brincadeira de que, assim, no neoliberalismo você tem como a ideia máxima de que o mercado é o máximo, né? E no caso aí, né, da máxima neoliberal, e o Estado deve ser mínimo, né? Mas tudo isso vai de encontro também a uma crítica máxima, onde que o neoliberalismo ele envolve, quer queira, quer não, uma maximização de lucros ao mesmo tempo. Então você tem aqui elementos que aparentemente se complementam digamos assim, nos chavões do neoliberalismo como um todo. Tá certo? Então o Estado é atuante, na verdade. Ele é facilitador do processo. Ele se engaja nesse processo, digamos assim. E está pronto para resolver na hora da crise. Exato, acaba voltando para ele, né? Como grandes empreendimentos até hoje, né? No governo aí lulopetista, né? O desenvolvimentista, como você quiser chamar, foi o Estado que encampou a transposição, o Estado que encampou a construção de Belo Monte, por exemplo, né? Sendo que a propaganda é que seriam empreendimentos que o setor privado não queria ficar de fora, por exemplo. Foi o mesmo Estado, pessoal, que fez a concessão também de portos, aeroportos, estradas. Exato. Né? Você vê como é paradoxal, como é complexa a situação. O mesmo Estado que adota posturas mais keynesianas é o Estado também que adota posturas neoliberais. Por isso que a principal dica para o contexto de análise atual dos últimos 10, 12 anos você não vai puxar tanto para a análise do governo em si. Eu puxaria, minha dica seria você puxar mais para a ação do governo. Se a ação do governo for de transposição, de construção de Belo Monte, então você vai ter que ter uma análise mais de atuação do Estado, né, do Estado empresário. Se for uma atuação mais de concessão do aeroporto de São Gonçalo, por exemplo, aí já é um modelo mais de Estado neoliberal, certo? Então, foque na ação do governo. Já no governo FHC, você vai puxar mais para a perspectiva o quê? Neoliberal. Porque, apesar, aqui, por exemplo, os programas sociais do governo FHC, eles existiram. Tá aqui, ó, Bolsa Escola, o Vale Gás, o Bolsa Alimentação. Mas não foram programas que marcaram conceitualmente o governo neoliberal do FHC. Quando você fala em FHC, você pensa logo em quê? Privatização. Privatização você puxa para o quê? Neoliberalismo. Né? Você vê que é um ponto muito discreto dentro do contexto. Mas se aparecer isso aqui, você puxa para o keynesianismo. Não tem o que fazer. Porque é uma proposta keynesiana essa intervenção. Beleza? Voltando aqui a essa questão até das questões, 2001, a crise energética, você teve um aumento do consumo proporcionado pela estabilização, né, da moeda e tudo mais, controle inflacionário, mas paralelamente não houve o aumento da produção de energia. E ao mesmo tempo o repasse da transmissão energética. Você não privatizou plenamente ou não estimulou o capital privado a produzir energia. Repassou-se para o setor privado a transferência, a distribuição energética, que passou a ficar cara, obviamente com maior necessidade de demanda e tudo mais. Então essa crise energética aqui, ela vai ser um nódulo, ela vai ser um símbolo desse processo de eficiência até a página 5, no sentido do processo de repasse do setor privado também, né? Onde vai ser necessário, o Brasil desde então passa a viver num impasse, importar energia, coisa que a gente não fazia antes, estabelecer valores elevados dessas tarifas e tudo mais. Observem aí, pessoal, nós importamos eletricidade do Paraguai, Itaipu, gasolina, nós importamos petróleo e derivados da Venezuela, nós importamos carvão mineral da Austrália e importamos gás natural da Bolívia. Então esse quadro foi totalmente transformado.
Nós nos transformamos em um país e como necessitamos disso. Né? Porque imagine, tudo bem, agora estamos num momento de recessão. Mas se você analisar poucos anos atrás, o Brasil vinha numa ordem crescente. E se você tem um crescimento do PIB, você tem que ter um crescimento do fornecimento de energia. Porque senão vai acontecer justamente o que aconteceu em 2001 aqui, ó. Crise do apagão. Se a demanda não é acompanhada da oferta, olha a crise. Isso é em todo segmento, pessoal. Talvez alguns lembrem aí da crise nos aeroportos. Né? Os aeroportos lotados, os voos superlotados. Apagão aéreo. Olha a expressão, ó. Então, claramente nós podemos fazer essa correlação aí, como o Estado falhou no fornecimento de serviços básicos, no ordenamento desses serviços básicos e principalmente no segmento de energia. Né? Há críticas contínuas com relação aos investimentos, né? Se foram corretos ou não, construção de Belo Monte, críticas com relação aos alagamentos, a população ribeirinha, os indígenas que vão ter que ser desalojados para outros locais, a inundação de áreas florestais. Mas percebam, pessoal, que é uma demanda, que é uma necessidade, não simplesmente para que nós possamos tomar banho de chuveiro elétrico ou dormir de ar-condicionado. É uma questão relacionada à indústria nacional. Se faltar energia, pessoal, toda a geração de emprego no nosso país fica comprometida. Então é mais sério do que a gente pode imaginar. É mais sério do que necessidades individuais. É uma necessidade coletiva mesmo, de Brasil enquanto Estado. Então, só lembrando que o país parou. Porque se você passasse no percentual X em relação ao que você consumia, você pagava multa. Então, quer dizer, tiveram que se adequar a essa realidade, tanto a população normal quanto as empresas, referente a isso aqui. Olha o contexto do ano ali, turma, 2001. Falando 2001, período de eleição, eleições presidenciais. Então, quer dizer, olha a situação final do governo Fernando Henrique Cardoso aqui. Crises internacionais e um apagão que aconteceu aqui. Então, quer dizer, o governo FHC chegou ao seu final com uma perspectiva muito baixa para o próximo candidato que vinha do PSDB. Então, nesse sentido aqui, um governo que começou com uma popularidade muito alta, os probleminhas enraizados aqui no fim do seu governo, fizeram deflagrar essa crise que culminou com a eleição de Lula em 2002. Outro elemento que a gente está aqui observando, para a gente fechar aqui a análise, é um processo que já vem desde o período colonial, ligado à questão rural, à questão agrária. Então, sesmarias, leis de terras, né? O Estatuto da Terra na ditadura militar está na origem desse processo que vocês estão vendo aqui na manchete do jornal. Ou seja, ao invés de você resolver o problema fundiário na principal área de pressão sobre terras, que era o Nordeste, tanto que na década de 50 desenvolveu-se um importante movimento aqui agrário, que foram as ligas camponesas, né? Você teve que a ditadura militar, ela incentivou os excluídos da terra do Nordeste a irem ocupar a Amazônia Ocidental, especialmente com o processo de criação da rodovia transamazônica. Aquele lema, né, clássico da ditadura militar, que era levar os homens sem terra do Nordeste para as terras sem homens da Amazônia. Então, nesse contexto aqui, você estimulou a ida de pessoas para a Amazônia Ocidental, as abandonou por lá, e ao mesmo tempo a Sudã, criada em 67, passa a estimular grandes propriedades, grandes empresas, até multinacionais, a dar dinheiro para essas empresas virem e grilarem, né, comprarem terras, falsificarem títulos de propriedade nessa região, acentuando o que a gente pode chamar de violência estrutural permanente. E os governos subsequentes à ditadura, obviamente, não se esforçaram na questão da resolução do problema da terra, resultando aí na ascensão dos movimentos rurais, desde a criação aí do MST em 79, com ações nos anos 80 e 90, na pressão sobre a necessidade da reforma agrária, que é garantida pela Constituição de 88, inclusive. Então, nesse contexto, você vai ter aqui, no governo Fernando Henrique, um dos auges dessa violência fundiária foi o massacre dos trabalhadores rurais sem terra aqui no chamado Bico do Papagaio,
a região de confluência dos rios Tocantins e Araguaia, e que está fazendo aí, ó, 20 anos exatamente assim. Desse processo hoje, esse ano. Então, quer dizer, um marco de aniversário trágico, digamos assim, nesse processo. Aniversário trágico. Pessoal, esse casamento, história, geografia, foi simplesmente perfeito. Chegamos ao final do processo, tá? Dúvidas, agarre esses professores pelos corredores, tá? Agarre, cara já gosta de ser sentido agarrado. Diego gosta de agarrar. E Diego gosta de agarrar. Vamos agora agradecer a galera, pessoal, pela aula show.